Olá, educador, olá, educadora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marisa, formadora no Instituto Jung e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E hoje quero conversar com vocês sobre estratégias metodológicas para a elaboração de sequências didáticas. Para apoiar essa nossa boa conversa, eu trago 3 questões orientadoras. A primeira delas, o que é uma sequência didática, não visa esgotar o debate e a ter uma resposta única, mas traz elementos para a gente pensar em conjunto aqui o que é essa noção e, o mais importante, que potência ela tem para o nosso trabalho nas práticas pedagógicas. A segunda questão orientadora da videoaula é quais são as principais características de uma sequência didática. E para isso, nós vamos trazer 2 simulações de sequências didáticas e discuti-las, de forma que a gente possa tornar mais visível o que é que caracteriza essa noção. E, por fim, em um exercício didático, vamos procurar responder aqui o que é e o que não é uma sequência didática, mas nesse movimento de tornar mais visível, explicitar, didatizar os pontos pelos quais passamos, sem querer, evidentemente, encerrar essa boa discussão. Então, vamos lá? Para iniciar, eu tenho um convite. Eu trago essa questão: de onde você costuma partir para pensar sequências didáticas nas suas práticas? E eu gostaria que cada educador e cada educadora que nos acompanha aqui fizesse seus registros, de modo que ao término dessa videoaula, vocês possam, no movimento de avaliação, no exercício de autoformação, confirmar conhecimentos, saberes práticos que já possuem, mas também ter a abertura para experimentar outras possibilidades, se assim for o caso. Avançando aqui na nossa discussão, então vamos adentrar a discussão do que é uma sequência didática. E para isso, eu peço licença para trazer uma referência que já é clássica nessa discussão. Trata-se do autor Antoni Zabala, na obra A Prática Educativa, Como Ensinar. Acompanhem comigo, por favor, a citação. O que é uma sequência didática? Ela é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido. Então, vamos pensar um pouquinho sobre aspectos que estão aqui estruturando essa definição. De partida, não se trata apenas de atividades, não se trata de um conjunto de fazeres do estudante que sejam isolados, que sejam fragmentados, não. Tem aqui uma tessitura. O autor chama a atenção para esse movimento de ordenação, estruturação e articulação das atividades. Como o próprio nome diz, tem uma sequência. Tem aí uma organização cronológica. O que é que a gente quer que o estudante experimente e faça ao longo dos tempos curriculares? Mas o mais importante nessa definição é que, além dessa ordenação, tem um compromisso enorme com o que ele chama de objetivos educacionais. E que, se a gente quiser colocar em diálogo com terminologias do currículo contemporâneo, estamos falando aqui com expectativas de aprendizagem, direitos de aprendizagem, ou seja, as competências e habilidades que nossos estudantes e as nossas estudantes têm o direito de desenvolver ao longo de toda a formação geral básica. E há um ponto de partida, mas há também uma perspectiva de chegada, um fim que é conhecido pelo educador. É o educador, esse profissional especializado, que sabe o que é que os estudantes precisarão aprender e desenvolver. Ainda acompanhando o pensamento do autor, eu trago aqui uma segunda interação
em que ele diz: uma sequência didática permite reunir toda a complexidade da prática, incluir as 3 fases de toda intervenção docente quando ela é reflexiva: o planejamento, a aplicação e a avaliação. Queria também conversar um pouquinho sobre o que atravessa essa interação que estamos fazendo aqui com o autor. Então, vejam que bonita essa reflexão. Em uma sequência didática, como se estivéssemos olhando a ponta de um iceberg, a gente tem toda a complexidade do nosso trabalho, do fazer educativo. Então, naquela mera ordenação que alguém vê e pode até achar que tem só um exercício de comunicar, de registrar o que faremos, tem todo um pensamento complexo. Nós sabemos que precisamos avaliar quem são os jovens e as jovens que estão aí conosco nessa jornada e que são os sujeitos dos direitos de aprendizagem. Nós fazemos uma leitura do que é que eles já trazem de saberes, do que é que eles já trazem de repertório, e olhando para o nosso compromisso com o currículo, nós sabemos a que ponto gostaríamos que eles chegassem, ou seja, que outros conhecimentos gostaríamos que eles construíssem, que habilidades e competências gostaríamos que eles desenvolvessem. Então, a gente articula uma leitura da nossa moçada, do pertencimento que essa moçada tem ao território. Nós temos uma leitura do momento histórico que eles estão vivenciando, nós temos uma leitura do currículo e do nosso compromisso com esse currículo para esses jovens bem situados territorialmente falando. Então, toda essa complexidade opera nas nossas escolhas. Que desafios vamos propor? Que produções? Que questões? O que queremos que eles experienciem ao longo dessa proposta? De onde partiremos? O que é que eles vivenciarão para desenvolver e avançar, progredir nas aprendizagens? O que esperamos como culminância? Que oportunidades daremos para que eles o tempo todo comuniquem aí seus processos e a gente possa exercitar uma avaliação que é formativa. Não aquela avaliação de culminância que apenas mede o que o estudante aprendeu e a estudante ao término da jornada, mas aquela avaliação que observa, que faz intervenções, que dá feedbacks, que vai fazendo ajustes no planejamento para que o estudante aprenda. A avaliação que está a serviço das aprendizagens e não quer apenas medi-las e classificá-las. Pois bem, então, trazendo aqui esse repertório de Zabala, eu gostaria de avançar um pouquinho mais para a gente pensar agora a nossa segunda questão orientadora. Quais são as características de uma sequência didática? Como eu anunciei, nós vamos partir da leitura de 2 simulações. O que é que são essas simulações? São registros ficcionais, mas que espelham bastante o movimento de práticas docentes reais. Então, é uma estratégia formativa que nós estamos trazendo aqui. Eu vou pedir que vocês acompanhem a narrativa dessas sequências didáticas, de onde é que o educador pretende partir, o que ele pretende promover como desenvolvimento, o que ele espera como culminância. E na medida em que eu for narrando essas 2 sequências didáticas, aqui está em tela e aqui virá a seguir, por favor, reflitam aí. O que a gente consegue perceber de premissas? Então, para além da ponta do iceberg, que complexidade da prática a gente percebe? Como é que esse professor concebe a aprendizagem? Como é que ele acredita que ela acontece? O que para ele, nesse momento, é mais importante que os estudantes e as estudantes aprendam? Que estratégias ele escolhe para isso? E como é que ele está operacionalizando a avaliação? Então, vamos lá. Então, nessa primeira simulação, o professor comunica o conteúdo que será estudado e indica páginas de um livro que a turma deverá ler. A turma realiza as atividades didáticas que são propostas nesse livro e encaminha, entrega para o educador. O professor devolve corrigido. A turma realiza, então, uma prova. Vamos à segunda simulação.
Nesse segundo exercício, o professor apresenta uma situação problemática em relação a um tema contemporâneo. E aqui eu vou abrir um parênteses para lembrar que nas orientações curriculares brasileiras, nós temos um documento sobre os temas contemporâneos transversais, né? Então, estamos falando aí de meio ambiente, economia, saúde, aspectos da cidadania e do civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Claro que são temas amplos, são macrotemáticas que vão recebendo recortes, mas são temas que têm muito que ver com os principais debates da agenda contemporânea, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com uma pauta aí voltada para direitos, deveres, para o exercício da democracia e em um valor aí de sustentabilidade. Então, pois bem, voltando aqui ao exercício, ele apresenta uma situação problemática em relação a um tema contemporâneo. Os estudantes são mobilizados a pensar em problemas ou questões diante dessa problematização maior. E, para isso, consideram os seus contextos e as suas realidades. Os estudantes trocam respostas intuitivas ou suposições. Então, vejam que nesse passo 3, o professor tem aí a oportunidade de diagnosticar, porque os estudantes vão se colocar em relação a essa questão que definiram a partir do que já trazem de conhecimento prévio, né? Vão formular hipóteses a partir de seus repertórios. Aí, o que a gente espera no passo 4? Com a orientação do professor, eles fazem a busca de boas fontes para o aprofundamento da compreensão do problema. E isso na perspectiva da área e do componente, né, em que estão trabalhando o educador e a sua turma. E aqui o que é bacana a gente trazer de consideração, um outro parênteses rápido. Temas contemporâneos, boas questões essenciais, elas exigem uma abordagem complexa, no sentido de que é uma abordagem que se tece com as outras áreas do conhecimento, mas que pode e deve, didaticamente falando, ser ancorada em uma área. Então, eu posso pensar um aspecto da saúde fazendo toda uma discussão ancorada nas ciências da natureza, mas que vai convocar saberes das ciências humanas e sociais aplicadas, saberes de linguagem e suas tecnologias, saberes da matemática e saberes do projeto de vida. E esse movimento pode acontecer em todas as áreas, porque essas temáticas são transversais, não são específicas de uma área só. Então, é claro que a área que vai ancorar vai trazer as suas categorias, ou seja, os seus objetos de conhecimento, sejam eles conceituais, sejam eles processuais, procedimentais, categorias de análise, vai trazer as suas habilidades e vai trazer as suas competências. Então, a área aproveita para fazer a sua entrega, os direitos de aprendizagem que são de sua responsabilidade, mas vai também convocando aí a integração com as outras áreas e com projetos de vida. Parênteses fechado, passo 5, a moçada elabora conclusões, generaliza essas conclusões e comunica. E aqui tem a observação de que a avaliação vai perpassando todo esse processo. Pois bem, feito aqui o movimento de narrar essas duas simulações, eu queria então trazer uma lente de análise, porque não se trata, evidentemente, de dizer qual é a melhor, qual é a mais interessante, mas de trazer aqui uma lente para a gente entender o que é que temos de alcance em uma sequência didática e o que é que temos de alcance em outra. E aí a lente, evidentemente, é esse nosso compromisso com a formação integral, esse nosso compromisso maior, que não toma o estudante só como cognição, né? O estudante é tomado na sua inteireza, no seu pertencimento a um território, no seu movimento de ser um sujeito que tem aspectos socioemocionais, aspectos culturais, aspectos físicos, tudo isso vai sendo trabalhado. E aí, a BNCC traz para a gente, né, a definição do que é uma competência, porque quando você se compromete com a formação integral, você promove um currículo que vai trabalhar competências, que é justamente essa noção que vai operacionalizar não apenas o que é conceitual, não apenas ao que responde ao desenvolvimento cognitivo.
Então, a abordagem por competências, quando bem compreendida, quando bem potencializada, ela está a serviço dessa formação integral, dessa formação humana plena de nossas jovens e de nossos jovens. Então, vamos aqui, juntos e juntas, reler essa categoria tão importante que é a definição de competência trazida pela BNCC. O documento vai lembrar que em uma competência nós mobilizamos conceitos e procedimentos, mas também habilidades que podem ser práticas, cognitivas e socioemocionais. E tem também o aspecto axiológico, né, que atitudes e valores estão atravessando aí na operacionalização de tudo isso. Bom, e para que é que a gente aciona, então? Conceitos, procedimentos, habilidades, atitudes e valores. Agora vem o mais importante, para resolver demandas complexas, seja no âmbito da vida cotidiana, seja no âmbito da cidadania, seja no âmbito do mundo do trabalho. Ou seja, competências têm muito que ver com essa centralidade que os estudantes precisam ter como pessoas que entendem as questões e os problemas do mundo contemporâneo e constroem conhecimentos para lidar de forma engajada, de forma crítica e até de forma transformadora com esses aspectos da realidade. Por isso, competência tem tudo que ver com aprendizagens contextualizadas, aprendizagens interdisciplinares, aprendizagens por área, entre áreas, aprendizagens integradas. A segunda categoria de análise que eu gostaria de trazer aqui é justamente o nosso repertório das 10 competências gerais. Então, é um compromisso de todas as áreas passar por elas, e como é que isso acontece? Nós sabemos. Essas competências vão se desdobrar em competências das nossas áreas e em habilidades das nossas áreas. Mas vejam bem, vamos lembrar aqui. Quando o educador ou a educadora ficcional, na primeira simulação, comunica o conteúdo que vai ser aprendido, seleciona o material didático, o livro que os estudantes deverão estudar, pede que esses estudantes respondam às atividades que vêm nesse material, encaminha para o educador e ele corrige e devolve, nós estamos certamente trabalhando com muita ênfase a competência geral 1. Porque sim, né, estamos oferecendo um material que passou aí por uma avaliação de política pública, né, integrante de uma política que chega para a implementação do currículo, estamos selecionando ali o que a gente entende que é importante, que conversa com conhecimentos que eles precisam dominar na trajetória curricular. Então, está plenamente a serviço do desenvolvimento da competência geral 1. Mas, retomando a lente de análise anterior, será que só isso dá conta do compromisso com a formação integral? Não, sabemos que não. Mas é importante entender que também o currículo não se faz só por uma sequência. Então, em determinados momentos, não há problema que aconteça uma sequência assim, desde que eu tenho a clara intencionalidade que o meu alcance é esse, isso de fato esteja no meu ponto de partida, no meu ponto de chegada, porque eu sei que esse movimento que eu desenhei nessa sequência didática vai conversar com muitos outros momentos de maior amplitude, de maior intencionalidade pedagógica. Então, já na proposta 2, que eu narrei aqui, né, a proposta ficcional, o educador apresentava um problema maior, que precisava ser recortado pelos próprios estudantes, conforme a leitura que eles fazem de suas realidades, e, a partir disso, o professor orienta, apoia a curadoria, a busca de boas fontes que podem interessar aí para a discussão desse problema. Tem também um momento de escuta do que é que os estudantes já trazem antes de aprofundar a compreensão, e isso é que vai permitir o professor saber de onde a turma parte e como é que essa turma avança, progride, para ter uma visão aí mais pautada em conhecimentos, mais sustentada, mais estruturada na discussão do problema que assumiram. Então, vejam, quando tem esse movimento, claro que ele também favorece a competência geral 1, mas com muita força a competência geral 2, porque esses estudantes estão formulando hipóteses que depois serão checadas, que poderão ser reformuladas. Tem lá no finalzinho, vocês devem se lembrar, um momento em que esse estudante
chega às conclusões e faz a comunicação disso. Então, tem aí todo um desenvolvimento também da competência geral 4. E como eles vão trabalhar em grupos, por assim dizer, né? Tem ali um aspecto de colaboração, precisam discutir seus posicionamentos, a gente também exercita a empatia e cooperação. E, diante de uma educação problematizadora, que parte, né, de uma temática relevante, contemporânea, significativa e, o mais importante, promove a contextualização dela, o recorte dela na realidade dos estudantes, com muita força, nós estamos favorecendo aspectos da competência geral 10, que é essa competência que chama nossos jovens e nossos jovens para poder agir, tomar decisões, enfrentar, né, os problemas, e aí acionando valores éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, se quisermos fazer o comparativo entre as duas situações ficcionais, teríamos aí uma primeira que favorece bastante a competência geral 1, está na linha de trabalhar mais os conhecimentos em estrito senso, mais os aspectos conceituais. E nessa nossa sequência narrada aí na simulação 2, teríamos um alcance muito maior, que também passa pelo compromisso com todas essas competências que eu fui elencando aqui. Agora, vejam, no movimento de curadoria de bons materiais que possam apoiar a compreensão, aquela sequência que nós pensamos ali no exercício 1 poderia perfeitamente entrar como parte desse movimento da sequência 2. Então, mais uma vez, não se trata de dizer qual é melhor ou qual é pior, se trata de entender por que foram feitas essas escolhas, com que intencionalidades, dentro de que desenho de jornadas que serão oferecidas aí no currículo que nossos estudantes e nossas estudantes vão experienciar. Nós estamos chegando à terceira questão que fecha essa nossa discussão, e eu havia prometido, então, marcar alguns pontos importantes nessa tessitura que fomos fazendo com a noção de sequência didática e as nossas práticas. Então, a gente pode entender que uma sequência didática necessariamente envolve autoria e criação docente. E quando a gente fala em autoria e criação docente, estamos pensando tanto no movimento de seleção de atividades que o professor faz, que podem ser atividades de autores de livros didáticos, atividades de outros colegas, atividades que nos sirvam de inspiração e que nós vamos recriando, como podem ser atividades de plena autoria nossa. Então, tanto nesse movimento de selecionar ou de autorar, criar, produzir atividades, tem esse importante passo de uma ordenação. Imprimir uma sequência que é cronológica, mas que é também marcada pela intencionalidade pedagógica. Nesse movimento de ordenar as atividades, de organizar essa experiência do estudante, tem toda a complexidade do nosso trabalho. E nessa complexidade, a gente traz com muita força esse movimento de enraizamento no território, porque passamos por esse diálogo com as nossas estudantes, os nossos estudantes e os seus contextos, sem o que uma sequência didática é letra morta, né? Não vai ganhar vida e não vai render aprendizagem significativa. E aí, na mesma linha, né, de marcar aí a didatização da discussão, a gente sabe que não podemos chamar de sequência didática atividades soltas, isoladas, fragmentadas, atividades que não falam de nós e menos ainda de nossas e nossos estudantes. Atividades que não promovem progressão das aprendizagens. Não partimos de um início e não temos a clareza do que é que queremos alcançar, né, o ponto de chegada com a nossa moçada. E aí fica aqui um convite. Vamos aprofundar um pouquinho mais a discussão de sequência didática, mas agora na perspectiva de nossas áreas de conhecimento? Então, fiquem com o bloco 2, boas aprendizagens, e logo, logo nós voltamos para fazer o fechamento da nossa videoaula. Boas aprendizagens! Olá, pessoal! Chegamos aos momentos finais dessa nossa videoaula sobre estratégias para a elaboração de sequências didáticas. E eu queria conversar um pouco sobre a importância que os verbos têm nesse nosso movimento de autoria e criação docente. Como nós sabemos, as habilidades, portanto, as expectativas de aprendizagem, os direitos de aprendizagem,
sempre se iniciam com um verbo. E esse verbo expressa a ação cognitiva que está em jogo. Então, estamos falando de ações como analisar, identificar, resolver. E esses exemplos que eu trago aqui foram verbos trabalhados nos nossos blocos que trouxeram aí as perspectivas das nossas áreas de conhecimento. Vejam que esses verbos vão transitando por todas essas áreas, mas eles vão ter articulados a eles objetos de conhecimento e contextos de aprendizagem que dão os contornos dessas áreas. O que mais é interessante conversarmos sobre esses verbos? Eles trazem diferentes desafios cognitivos. Então, quando falamos de identificar o problema, estamos falando de um desafio que é diferente em termos de qualidade, em termos de complexidade, do desafio de resolver problemas. E com isso eu também quero chamar a atenção para o fato de que esses verbos mais potentes, que estão mais na ponta da taxonomia de Bloom, então verbos como resolver, produzir, analisar, são verbos que trazem implícitos outros, que evocam outras ações cognitivas e, portanto, outras habilidades. Então, vamos pegar o exemplo de resolver problemas. Para que o estudante possa fazer isso, ele precisa exercitar habilidades de identificar, delimitar esse problema. Ele precisa formular hipóteses, organizando os conhecimentos prévios que ele tem em relação a esse problema. Mas ele também precisa avançar, né? Ele precisa compreender as variantes, as perspectivas que estão em jogo para que ele possa aí sim encaminhar para uma proposta de resolução. Da mesma forma, se eu pretendo que o estudante exercite a análise de um livro, eu preciso que antes ele tenha conhecimento do livro, né? Que ele tenha efetivamente lido. Agora, a beleza do nosso trabalho, ela está no fato de que, além de espelhar essa progressão, no movimento que a gente quer que o estudante tenha, né, diante das atividades que vamos propor, nós também vamos agregar outros verbos. Então, não é uma transposição tão mecânica. Então, tem ali um espelhamento, um compromisso com a progressão, mas tem também outros verbos que vão aí dando camadas de sentido, que vão aí vinculando o estudante à situação de aprendizagem ou às situações de aprendizagem que nós vamos propor na nossa sequência didática. Então, por exemplo, talvez seja muito mais interessante, depois de identificar, delimitar o problema, exercitar o avaliar, de modo que esses estudantes possam avaliar como é que esse problema está presente em sua vida, está presente no seu contexto, está presente no seu território. Então, esse movimento de avaliação, antecipando a formulação de hipóteses, antecipando aí a investigação, ele vai favorecer certamente aprendizagens muito mais contextualizadas e muito mais significativas. Da mesma forma, mesmo que o analisar, né, seja sequencial ao movimento de conhecer uma obra, pode ser muito mais potente o professor fazer a seleção de trechos e promover a análise compartilhada, de modo que depois os estudantes se engajem e façam com autonomia a leitura global do texto. Então, eu acho que existe aqui uma beleza, né, no nosso trabalho de poder conjugar esses verbos nos tempos de uma sequência didática conforme as nossas intencionalidades, conforme o que nós estamos assumindo de compromissos de aprendizagem e, o mais importante, conforme a nossa leitura da diversidade de juventudes que estão conosco nesse percurso, de suas realidades, de seus contextos. Vamos ficando por aqui.
mas eu gostaria também de convidá-las e convidá-los para exercitar um outro verbo aqui, o verbo avaliar. Então, contem para a gente como é que bateu essa nossa discussão, se ela fez ou não sentido, para que a gente possa cada vez mais ir acertando a mão essa construção conjunta de momentos formativos. Não se esqueçam também de assinar a lista de frequência. Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Olá, professor! Olá, professora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na continuação dessa videoaula que está discutindo estratégias metodológicas para a elaboração de sequências didáticas, agora com um olhar para a área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Eu sou Leia Camargo, formadora aqui pelo IUNGO e professora da área de Ciências Humanas. Bom, então como vocês viram com a professora Marisa, ela trouxe aqui esse bom olhar, para o trabalho com sequências didáticas que de fato garante um espaço para a complexidade da prática pedagógica, que coloca ali, a problematização, o território no centro do processo, ou seja, esse movimento, que não é a atividade pela atividade, não é a sequência pela sequência, mas sim a sequência a serviço de uma grande compreensão, a serviço de uma jornada de aprendizagem que de fato dialoga com o território e, acima de tudo, o quanto o trabalho com as sequências didáticas, são propostas que de fato permitem essa complexidade da prática pedagógica, permitem que professores e professoras, cada um de nós aqui, traga ali os seus repertórios, suas vivências, e acima de tudo, como é que tudo isso dialoga, promove as grandes entregas que a área precisa fazer, independente do nosso componente. Então é esse o movimento aqui também para conversarmos agora, ou seja, como é que podemos pensar, e aqui é um recorte, um exercício, são muitos caminhos, muitas possibilidades para pensarmos o trabalho com sequências didáticas, trazendo as perspectivas, as boas entregas da área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Mas aqui a gente fez um exercício, um possível caminho, mas já fica o convite para você, professor, professora, trazer como é que você percebe o trabalho com sequências didáticas, que além de trabalhar os bons objetos de conhecimento, as entregas que a área precisa fazer, também traz essa complexidade da sua prática, do território ao qual sua escola se encontra, que dialoga com o repertório, com desejos, com interesses das juventudes da sua sala de aula, Então, esse exercício bonito que as sequências didáticas nos permitem, entendendo essa complexidade, que envolve a prática de cada um de nós. E para a gente fazer esse exercício aqui, nós vamos partir, de um movimento que nos orienta, ou seja, que garante uma boa intencionalidade pedagógica para a nossa sequência didática. Então, aqui só reforço mais uma vez, é um exercício, é um caminho, são possíveis diferentes caminhos, infinitas composições. Então, aqui é uma proposta. Então, a gente vai tomar aqui como esse grande organizador e, acima de tudo, como grande orientador das intencionalidades pedagógicas que vão compor essa sequência didática, a habilidade curricular para a área de Ciências Humanas 606, que está prevista no documento de repriorização curricular. Então, ela é uma habilidade que permeia a área de Ciências Humanas. Então, ela vai aí garantindo essa boa costura entre os 4 componentes. Então, essa habilidade faz a seguinte proposta, de analisar. Então, a gente tem aqui esse verbo que vem com força e a gente já tem que pensar tudo que é necessário garantir para que o estudante, de fato, analise alguma coisa. Então, ele deriva desse lugar complexo que é a análise, Então, a habilidade convoca ali, para analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira, com base na análise de documentos, e ali olhar para dados, tabelas e mapas de diferentes fontes. Então, tem um duplo movimento.
é analisar essa socioeconomia da sociedade brasileira, nessas características, a partir de análise de documentos que trabalham com bons dados. Então, é esse processo, né, da gente garantindo que os estudantes saibam interpretar, né, esses dados, não é o dado pelo dado, mas sim para nós aqui em Ciências Humanas, o que a gente faz com esses dados, né? A partir de diferentes fontes, ou seja, como é que a gente promove esse letramento da pesquisa, é importante de pensar o que é convergente, o que é divergente, né, se há contradição ou não. E a partir disso, que os estudantes proponham ali, né, o verbo propor com força, medidas para enfrentar os problemas que inevitavelmente serão identificados, né, e que permitam a construção aí de uma sociedade mais justa, próspera, inclusiva e que de fato valorize, né, o protagonismo de cada um, a cidadania que compõe cada território, cada região e que acima de tudo promova, né, esse bom movimento de autoconhecimento, autoestima, autoconfiança e empatia, né, entre sociedades, né, e sociedades e seus territórios. Então, percebam como ela não é uma habilidade simples, né, uma habilidade que requer aí todo um movimento de investimento numa boa pesquisa para que o estudante tenha, né, um processo de conseguir propor essas medidas, e para isso, por isso o verbo ali vem com força da análise, né, e como é que ele olha para as características socioeconômicas da sociedade brasileira. Mas, acima de tudo, é esse movimento, sim, de uma boa pesquisa, de olhar para esses dados, mas que permita que o estudante, a estudante, interprete esses dados à luz da sua realidade, né? Porque eu só analiso aquilo que eu já interpretei, que eu compreendi, que eu identifiquei. Então, tem todo esse repertório que está em jogo aqui. Então, quando a gente pensa um pouquinho, então, essa habilidade, né, vai ser essa habilidade que vai garantir o que está em jogo na sequência didática que a gente vai olhar aqui, ou seja, ela é a orientadora de todas as propostas, então ela precisa garantir esse trabalho, né, como é que essa habilidade, de fato, vai dando conta, né, de promover ali tudo que é importante para a história, geografia, sociologia, filosofia. Então, esse movimento. Então, essa habilidade, ela que vai garantir ali as boas intencionalidades pedagógicas para cada um dos nossos componentes. Então, nesse sentido, quando a gente olha para o componente de história, a gente toma ali, né, como o ponto aqui que a gente trabalharia em sala de aula, a unidade temática, né, sociedade, política e ética, porque se a proposta é que compreendemos ali as características socioeconômicas, a gente precisa compreender sociedade, política e ética, né, a gente poderia olhar aqui para a história nesse movimento que indica ali, né, essas boas estruturas de governo e essa habilidade que traria aqui essas orientações, né? Então, quando a gente olha para o documento de repriorização, ele traz aqui com força, né, para o componente de história, se nós estivéssemos nessa sequência didática que nós estamos elaborando aqui, esse processo de analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira à luz de compreender esses governos, essas estruturas de poder que compõem os territórios. E, acima de tudo, como essas estruturas de poder refletem no nosso dia a dia, né? Como é que elas, de fato, nos impactam. Para o componente de sociologia, a mesma unidade temática, né, de sociedade, política e ética, em que nós teríamos ali como bons objetos de conhecimento, não todos, né, nós faríamos aqui recortes e convido cada um e cada uma a pensar quais escolheriam, né, dos processos de formação ali, como é que de fato isso impacta, né, no que a gente compreende como sociedade brasileira, também as estruturas de poder, como é que a gente compreende essa relação entre coletivo e individual, entre padrões culturais, né, e como é que isso permeia o campo da política, o campo da ética, esse movimento, né, dessa compreensão importante que a sociologia traz sobre a própria sociedade. Para a geografia, né, nós teríamos ali a unidade temática de pensamento, crença e ciências, né? Então, essa outra ali eixo de aprendizagem na unidade temática que vai complementando as compreensões acerca de sociedade, política e ética.
e ali, né, já também um processo de trabalharmos esses dados, então o Brasil no IDH, né, a importância de compreendermos ali o Estatuto das Cidades, como é que, em termos políticos, essas cidades se administram, e todo esse movimento de compreensão dos espaços nacionais também. E para o componente de filosofia, nós teríamos também, né, essa unidade de aprendizagem aqui, essa unidade temática de sociedade, política e ética, trabalhando ali. E aqui eu trouxe como complementar, porque acho que o componente de filosofia tem uma habilidade que nos complementa, que é muito importante para a gente conseguir alcançar aquela habilidade, que é essa habilidade 608 do currículo do Amazonas, que convida a promover e contribuir, de fato, né, esse movimento que vem sendo feito para a sociedade, política e ética, né, dessa unidade temática, no território do Amazonas. Como é que a gente olha, né, para essas grandes compreensões e olha mesmo com foco para esses processos à luz dos territórios amazônidas, né? Ou seja, como é que a gente foca na região, a gente pode trabalhar toda a região da floresta amazônica, como a gente pode focar só no estado do Amazonas e principalmente na região a qual a sua escola tá, né? Como é que você puxa? Então, a filosofia poderia garantir, e aqui pensando que essa aqui poderia ser um trabalho integrado, né? Que a gente não vai conseguir promover um trabalho individual fechado nas caixinhas das nossas áreas, né? Então, como é que a filosofia poderia ser esse componente que garante essa centralidade do território com essa habilidade? Habilidade essa que dialoga, né, com essa habilidade central, ela se complementa, ela traz ali um olhar regional muito importante para que de fato a gente compreenda essa habilidade macro. E aqui também, né, para a gente problematizar ali o que de fato a gente está entendendo como essa ética, como essa política, o que de fato é um processo que constitui uma sociedade que de fato é democrática, solidária, fraterna, né, que são princípios, inclusive, que estão propostos lá naquela habilidade, né, que está ali para que a gente promova uma sociedade mais justa, igualitária. Então, esse seria um movimento para cada um dos componentes. Para fazer o que a habilidade propõe, o exercício aqui, né, que é da gente trabalhar com dados, como é que a gente problematiza o dado, né, a gente traz ali o estudante para conhecer, interpretar esses dados, essa realidade, a gente pensou em 4 bons instrumentos, né, ou seja, 4 grandes fontes de pesquisa que garantam ali boas curadorias, né, boas fontes e que de fato vão permitir que o estudante trabalhe as grandes compreensões da história, da filosofia, da sociologia e da geografia. Então, o primeiro deles seria o Atlas, né, o novo Atlas geográfico que o IBGE produziu, é um Atlas, um material que está super atualizado, muito novo, com dados muito potentes sobre a compreensão da realidade brasileira, que já está em diálogo também com o segundo instrumento que nós utilizaríamos aqui, né, que é o do censo, como é que a gente de fato poderia olhar para esse censo e compreender o processo ali, né, da sociedade brasileira e tudo que esses dados nos revelam, dados muito atuais e como é que a gente até conhece e vai repertoriando os estudantes para a compreensão desse instrumento e a importância desse instrumento. Teríamos também, poderíamos ter, né, como aqui um instrumento de análise desses dados, o Atlas da Violência dos Municípios, né, então a gente já tem a versão 2024, então como é que a gente pode olhar para esse Atlas para compor também essa compreensão socioeconômica do Brasil e da região ao qual cada uma das escolas está. A gente não vai conseguir compreender as características socioeconômicas se a gente não passar pelo Atlas da Violência. E por último, para pensarmos também que complementa essa compreensão de dados, né, do Atlas da Violência, desse panorama que o censo, que o Atlas escolar do IBGE permite, a gente tomaria como instrumento o Observatório da Branquitude, né, que vai também trazer ali bons dados, né, bons processos de análise e boas problematizações para a gente entender o que de fato o censo, o Atlas da Violência e o Atlas nos mostram quando a gente pensa uma questão de classe, de raça e de gênero. Né? O Observatório da Branquitude traz essa problematização de sim pensarmos aí, né, as estruturas de poder, esse pacto da branquitude, mas também como é que a gente olha a partir de um recorte, né, de gênero, de classe. Então esses seriam os 4 grandes instrumentos que nós poderíamos utilizar,
Essa seria as nossas fontes de pesquisa para esse trabalho. Para isso, nós pensamos aqui num exercício, né, de boas perguntas que poderiam orientar a entrada de cada um dos componentes, para que cada um deles trabalhe um aspecto que vai garantir que o estudante vivencie como um todo a compreensão, né, a vivência, o domínio daquela habilidade, né, da habilidade 606 ali que a gente propôs como esse guarda-chuva, esse orientador da nossa prática, né? Então o componente de história traria ali, né, o que os dados nos revelam acerca do processo histórico da formação do território brasileiro e da nossa região, e aqui a gente poderia pensar com foco nos grandes governos, nas estruturas de poder, de acordo com os objetos de conhecimento que estão previstos. Para a geografia, uma grande pergunta orientadora poderia ser quais processos e fenômenos no espaço da nossa região podem ser problematizados a partir do dado, porque essa habilidade propõe um processo ali de problematização, né, de quais problemas vão ser identificados. A sociologia, né, ali como uma pergunta orientadora, a partir de como os dados podem ser reveladores ou não das características sociais e organizacionais da nossa região. Então, como é que esses dados, de fato, estão dizendo sobre a nossa região, sobre a nossa sociedade, sobre a sociedade a qual essa escola e essa juventude se encontra. E, acima de tudo, a filosofia traria ali como é que esses dados podem promover as compreensões críticas, né, acerca dessas características, dessa diversidade, né, socioeconômica e cultural do Brasil, em especial do Amazonas, destacando as confluências e as divergências. Então, cada componente daria conta de um aspecto, né, uma abordagem que, de fato, quando a gente pensa como um todo, garantem que o estudante, né, vivencie e compreenda de fato o que essa habilidade propõe. E para isso, um exercício aqui proposto que a gente poderia fazer considerando o contexto de estiagem, né, considerando o contexto assíncrono, o primeiro movimento poderia ser de uma boa leitura e análise desses dados, né, olhando para esses 4 instrumentos aqui, tanto em movimentos individuais quanto movimentos coletivos, que podem ser em rodas de leitura, a partir de chaves de problematização, algumas discussões que podem acontecer via texto, né, um formato de fórum, a gente pode deixar uma pergunta, cada estudante vai lá e deixa a sua resposta, comenta a resposta de alguém, né, o que não deixa de ser uma discussão. Em seguida, já tendo uma base, um olhar, os estudantes iriam ali definir um recorte de análise, né? Então, o que de fato, uma pergunta central que você quer responder, que o seu grupo quer responder, dependendo do formato que vocês conseguirem arranjar nesse contexto, né? Então, garantindo ali esse recorte, os interesses dos estudantes, das estudantes, as territorialidades. Em seguida, seria o movimento de aprofundar essas pesquisas, né, e aí começar a mapear o que tem de confluência entre esses dados e o recorte que foi feito ali, né, ou seja, cada grupo ou cada estudante fez o seu recorte de análise, como é que esses dados vão confluindo ou não, como é que esse processo acontece, o que há de similaridade, o que não há, o que eu problematizo, né, quais problemas eles vão identificando. Eles poderiam também ir para um processo de coleta de dados, no formato de pesquisa de campo, ou seja, a partir dos dados que você mapeia aqui, dos problemas já identificados, entrevista a sua família, né? Como é que a sua família percebe esse fenômeno na nossa região, percebe esse fenômeno naquilo que você vivencia, né? 3 perguntas, entrevista 4 pessoas, né? E aí vai formando uma amostragem da própria sala. Em seguida, eles poderiam compartilhar essas análises. O compartilhamento pode ser por escrito, pode ser a partir de uma nuvem de palavras. Cada um pode, por exemplo, se estiver numa sala virtual, né, dizer uma palavra, ou num contexto de algum aplicativo, gravar um áudio, né? Então, compartilhando ali o que identificou, o que percebeu, que análise é essa. E, por último, iniciar ali um processo que, para nós, em ciências humanas, é muito importante, que é uma entrega que a área precisa fazer, que está prevista na BNCC, é elaborar boas hipóteses que vão promover soluções para o território. Não precisa finalizar, essas soluções não precisam ficarem, né, 100% ali afinadas, mas é um movimento de pensar soluções a partir de hipóteses. Então, quais hipóteses você imagina que explica esse problema e, a partir disso, que você propõe de solução? Né, para que assim a gente mobilize as grandes entregas da área, o que está previsto na BNCC, e dialogue também com o documento de repriorização curricular.
Bom, esse foi um exercício proposto, mas eu deixo aqui o super convite para cada um e cada uma pensar, né, como é que o trabalho com sequências didáticas pode nos ajudar a pensar aí as perspectivas, as boas entregas da área de ciências humanas sociais aplicadas. Então, fica o convite para os processos de autoria e criação docente de cada um e cada uma. Muito obrigada, até uma próxima videoaula. Olá, pessoal! Chegamos aos momentos finais dessa nossa videoaula sobre estratégias para a elaboração de sequências didáticas. E eu queria conversar um pouco sobre a importância que os verbos têm nesse nosso movimento de autoria e criação docente. Como nós sabemos, as habilidades, portanto, as expectativas de aprendizagem, os direitos de aprendizagem, sempre se iniciam com um verbo. E esse verbo expressa a ação cognitiva que está em jogo. Então, estamos falando de ações como analisar, identificar, resolver. E esses exemplos que eu trago aqui foram verbos trabalhados nos nossos blocos que trouxeram aí as perspectivas das nossas áreas de conhecimento. Vejam que esses verbos vão transitando por todas essas áreas, mas eles vão ter articulados a eles objetos de conhecimento e contextos de aprendizagem que dão os contornos dessas áreas. O que mais é interessante conversarmos sobre esses verbos? Eles trazem diferentes desafios cognitivos. Então, quando falamos de identificar o problema, estamos falando de um desafio que é diferente em termos de qualidade, em termos de complexidade, do desafio de resolver problemas. E com isso eu também quero chamar a atenção para o fato de que esses verbos mais potentes, que estão mais na ponta da taxonomia de Bloom, então verbos como resolver, produzir, analisar, são verbos que trazem implícitos outros, que evocam outras ações cognitivas e, portanto, outras habilidades. Então, vamos pegar o exemplo de resolver problemas. Para que o estudante possa fazer isso, ele precisa exercitar habilidades de identificar, delimitar esse problema. Ele precisa formular hipóteses, organizando os conhecimentos prévios que ele tem em relação a esse problema. Mas ele também precisa avançar, né? Ele precisa compreender as variantes, as perspectivas que estão em jogo para que ele possa aí sim encaminhar para uma proposta de resolução. Da mesma forma, se eu pretendo que o estudante exercite a análise de um livro, eu preciso que antes ele tenha conhecimento do livro, né? Que ele tenha efetivamente lido. Agora, a beleza do nosso trabalho, ela está no fato de que, além de espelhar essa progressão, no movimento que a gente quer que o estudante tenha, né, diante das atividades que vamos propor, nós também vamos agregar outros verbos. Então, não é uma transposição tão mecânica. Então, tem ali um espelhamento, um compromisso com a progressão, mas tem também outros verbos que vão aí dando camadas de sentido, que vão aí vinculando o estudante à situação de aprendizagem ou às situações de aprendizagem que nós vamos propor na nossa sequência didática. Então, por exemplo, talvez seja muito mais interessante, depois de identificar, delimitar o problema, exercitar o avaliar, de modo que esses estudantes possam avaliar como é que esse problema está presente em sua vida, está presente no seu contexto, está presente no seu território. Então, esse movimento de avaliação, antecipando a formulação de hipóteses, antecipando aí a investigação, ele vai favorecer certamente aprendizagens muito mais contextualizadas e muito mais significativas. Da mesma forma, mesmo que o analisar, né, seja sequencial ao movimento de conhecer uma obra,
pode ser muito mais potente o professor fazer a seleção de trechos e promover a análise compartilhada, de modo que depois os estudantes se engajem e façam com autonomia a leitura global do texto. Então, eu acho que existe aqui uma beleza, né, no nosso trabalho de poder conjugar esses verbos nos tempos de uma sequência didática conforme as nossas intencionalidades, conforme o que nós estamos assumindo de compromissos de aprendizagem e, o mais importante, conforme a nossa leitura da diversidade de juventudes que estão conosco nesse percurso, de suas realidades, de seus contextos. Vamos ficando por aqui, mas eu gostaria também de convidá-las e convidá-los para exercitar um outro verbo aqui, o verbo avaliar. Então, contem para a gente como é que bateu essa nossa discussão, se ela fez ou não sentido, para que a gente possa cada vez mais ir acertando a mão essa construção conjunta de momentos formativos. Não se esqueçam também de assinar a lista de frequência. Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade.